Toda a gente sabe, quem é o André Lara Rezende, que tem feito reflexões muito significativas hoje, sobretudo vindo de quem tem a formação que ele tem, quase engenheiro do MIT, economista brilhante, banqueiro mais ou menos, e agora pensador. No próximo livro que eu vou escrever sobre os que inventaram o Brasil, está lá ele. André, tem a palavra. Bom, obrigadíssimo. Eu fui convidado aqui a falar sobre a questão dos limites físicos do planeta. Deixa eu começar dizendo que depois de convidado isso, um mês atrás, recebi de um e-mail de um amigo meu que admiro, documentarista premiadíssimo, uma pergunta dizendo que ele dizia, olha, o consenso científico hoje sobre a questão do aquecimento global é maior do que sobre a teoria da relatividade e a teoria da evolução das espécies. Como é que se pode explicar, então, o descompasso entre esse consenso e a falta de ações efetivas da sociedade e governos? E pediu que agora em setembro vai sair o novo relatório da ONU sobre o aquecimento global, apesar de estar sendo tratado com grande sigilo, alguns vazamentos, ele queria que um jovem jornalista, que ele considera muito competente, conversasse comigo sobre isso. E eu respondi, disse, olha, dei minha resposta automática. Disse que ninguém gosta de tratar de temas difíceis e assuntos desagradáveis e que um dos mais conhecidos desvios cognitivos é que nós não gostamos de correr risco quando se trata de ganhar alguma coisa. Mas quando se trata de perder, o que está envolvido é uma perda, eventualmente uma perda muito grande, nós invertemos esse comportamento e preferimos correr o risco. E, como eu digo, contar com a sorte para nos tirar da saia justa. Esta é a minha resposta automatizada. Não que eu considere insatisfatória, mas eu, ao pensar, acho que ela é, no mínimo, incompleta. E me propus, então, escrever e pensar um pouco mais, uma resposta um pouco mais profunda sobre isso, que eu vou falar aqui hoje. Como um ensaio que eu escrevi há 3 meses atrás, eu circulei entre alguns amigos e o máximo de comentário que eu tive foi: está um pouco denso demais, o que eu entendo que pode ser chato demais. Então, eu peço a vocês, eu vou tentar ser curto, mas vocês interrompem, eu acelero sem nenhuma cerimônia. Bom, por que é insatisfatória? Primeiro, que eu acho que diante de uma questão dessa gravidade, fica difícil justificar a inação diante do desagrado que isso possa nos causar. Segundo, porque essa observação sobre a opção pelo risco é uma observação de comportamento individual. E embora a agregação de comportamentos individuais é algo que a teoria econômica faz permanentemente, sem nenhum questionamento, é muito mais difícil justificar a ideia de racionalidade coletiva. Nesse caso, onde você teria cheques de todos os lados. Nós sabemos que há racionalidade coletiva, mas ela tem outra natureza, talvez até mais grave. Então, a resposta me parece meio um pouco insatisfatória. A teoria econômica adotou como referência, nos últimos 30 anos, 40 anos agora, a ideia de que as expectativas se formam de maneira racionais, expectativas racionais. Expectativas racionais foram a ideia de que quando se vai formar a expectativa, leva-se em conta todas as informações disponíveis e o modelo correto que correlaciona todas as relações. A ideia de expectativas racionais foi formulada originalmente por John Mills em 1961, uma tese de 1961, ficou esquecida durante muitos anos, até que no meados dos anos 70 foi retomada por economistas da Universidade de Chicago, essencialmente Bob Lucas e Thomas Sargent, que a adotaram num contexto tanto da teoria de finanças, de mercado de capitais, como no contexto macroeconômico. E a adoção de expectativas formadas racionalmente tem implicações radicais. Entre elas, o mercado de capitais, ou de qualquer outros ativos, seriam mercados eficientes, sempre em equilíbrios, onde, por exemplo, contratar os serviços de um gestor de ação seria absolutamente um desperdício, porque o retorno esperado de uma carteira de ação formada com base na melhor análise é igual ao retorno de uma ação escolhida aleatoriamente, jogando dardos. Essa era a imagem que se usava à época. Portanto, como todos os mercados com expectativas racionais estão sempre em equilíbrio,
eles só podem ser perturbados por mudanças inesperadas das circunstâncias. Não poderia haver, portanto, no mercado, dois mercados macroeconômicos clássicos, o de trabalho e de renda nacional, de produto nacional, não poderia haver desequilíbrio. Fenômeno que os macroeconomistas das expectativas racionais chamavam, e aparentemente, pelo menos sem nenhuma ironia, de só poderia haver desemprego voluntário. Com resultados tão flagrantemente incompatíveis com a realidade, seria de se supor que essas hipóteses tivessem sido debatidas e abandonadas. Mas não foi o que aconteceu. Foi, de fato, muito debatida, mas venceu a batalha. Tornou-se a hipótese básica de referência de toda a teoria econômica. A hipótese alternativa, que era chamada de expectativas adaptativas, é a ideia de que se forma olhando o passado, comparando com o presente, com o que ocorre e fazendo ajustes ao longo do tempo. Essa hipótese tem resultados muito mais realistas, mas o apelo da racionalidade a racionalidade dos agentes é uma pedra fundamental da moderna teoria econômica. E a força da lógica da racionalidade, numa disciplina como a economia, que aspira o rigor das ciências exatas, é imbatível. Então, ao menos para a teoria econômica, se o preço do rigor racional for o irrealismo e a irrelevância prática, tanto pior para o realismo e para a relevância. Expectativas racionais venceram. Então, na tradição das expectativas racionais, se os agentes não respondem da forma que seria de se supor a previsões dos modelos, é porque têm informações diferentes ou o modelo está equivocado. Portanto, se assume por hipótese a impossibilidade de desequilíbrio ou de uma trajetória equivocada. Nenhuma trajetória pode ser considerada desequilíbrio até prova em contrário. A menos que haja alguma restrição externa que impeça esse equilíbrio, não há espaço para erros sistemáticos e excessos sucessivos. Nenhuma intervenção política se justificaria para rever rumos, antes que ocorra uma correção drástica e potencialmente traumática. A hipótese da racionalidade resolve o problema assumindo sua impossibilidade lógica. A racionalidade das expectativas e a eficiência dos mercados garante que estamos sempre no melhor dos mundos. Só a posteriori, depois da implosão da crise, é que, surpreso, tenta-se recolher os cacos do que sobrou. Nós conhecemos isso em termos de crises, ativos financeiros e por todo lado. E acho que é possível fazer um paralelo entre os modelos macroeconômicos de mercados eficientes, com expectativas racionais, e a atitude diante dos sinais de aquecimento global. Assim como a lógica dos mercados eficientes desconsideram qualquer sinal de que os preços não possam ter entrado em trajetórias especulativas, instáveis, com ajuste brusco, porque são descartadas por hipóteses, o otimismo quanto à engenhosidade e à racionalidade humana descarta a possibilidade de que não estejamos no curso correto em relação aos limites do planeta. A hipótese de nossa racionalidade coletiva, apesar dos incontáveis exemplos de insensatez ao longo da história, impede qualquer conclusão diferente. Ocorre que dois campos de pesquisa distintos e altamente em grande ebulição, que o da neurociência e o da inteligência artificial, levantam suspeitas justamente sobre a relevância da racionalidade. Não de expectativas racionais, da racionalidade humana. Então, a ideia é de que nós não somos apenas menos racionais do que gostamos de acreditar, mas também a racionalidade é muito menos importante do que nos parece. Para dar uma resposta mais completa à pergunta, entre a disparidade entre o consenso científico e a falta de iniciativa em relação ao aquecimento global, eu acho que vale a pena fazer um pequeno giro sobre essas duas áreas, dos novos campos de estudo. Como se dizia na época que o francês era língua ainda internacional, ça vaut le détour. Mas vocês podem me interromper se estiver longo demais. Para começar, digo que se fosse preciso usar uma definição sucinta de inteligência, que seria a capacidade de se adaptar. Todos os seres vivos têm capacidade de se adaptar. Aprendem a evitar atitudes que lhes fazem mal e a tomar atitudes que lhes são favoráveis. São, portanto, inteligentes. Se nós associamos inteligência exclusivamente aos seres humanos, é porque usamos uma definição menos abrangente de inteligente, da inteligência analítica, da capacidade de fazer raciocínios lógico-dedutivos. A primazia dada à capacidade de raciocinar de forma lógica, analítica, de trabalhar com silogismo como sinal de inteligência, tem longa tradição.
Aristóteles já tinha observado que existem duas formas de raciocinar, a dedutiva e a indutiva, do geral para o particular e do particular para o geral. A partir de premissas dadas, com o uso da lógica, de silogismo, é possível chegar a conclusões que expandem nosso conhecimento. Essa ideia da lógica analítico-dedutiva é essencialmente um instrumental usado pela ciência desde o século XVII. Com o desenvolvimento do método científico, a análise lógico-dedutiva, combinado com observações empíricas, nos permitiu a expansão do conhecimento numa velocidade nunca antes vista, inconcebível antes. Já o raciocínio indutivo, aquele que procura expandir o conhecimento através de generalizações do particular, que funciona com metáforas e analogias, desde cedo enfrentou sério questionamento. Como é que se poderia certificar de que uma analogia, uma generalização é válida? Enquanto não puder ser confirmado pelo raciocínio lógico, toda generalização é apenas uma possibilidade, uma especulação. Toda analogia, toda generalização. Aqui vale a citação que eu adoro de um físico inglês chamado Arthur Eddington, no começo dos anos 30, que disse: espero não chocar nenhum físico experimentalista se disser que suas observações são inúteis, até que confirmadas pela teoria. Portanto, primeiro, teoria. A valorização da análise lógico-dedutiva, como única forma que temos de ter conhecimento válido no mundo, em oposição a tudo mais que seria pura superstição, foi reforçada pela impressionante capacidade da linguagem matemática de servir como instrumento de conhecimento da realidade física. A matemática é a língua analítica lógico-dedutiva por excelência. No início do século XX, seguindo aí trabalhos de lógica de Hilbert e Boole, o Bertrand Russell e Gottlieb Frege tentaram a ideia então de sistematizar a matemática e a lógica e fazer uma ideia de onde um sistema de onde todas as premissas verdadeiras poderiam ser deduzidas e nenhuma falsa poderia ser deduzida. A empreitada foi muito questionada, interessantíssimo toda a história, por um aluno brilhante de Bertrand Russell, que era Ludwig Wittgenstein, mas foi por água abaixo quando, em 1930, um jovem de 24 anos, Kurt Gödel, demonstrou sua impossibilidade. Demonstrou que em qualquer sistema lógico suficientemente complexo como a matemática, existem premissas que não podem ser demonstradas. O que foi conhecido como o Teorema de Gödel, o resultado teve um profundo impacto intelectual. Foi provavelmente a primeira revelação de que a tese de Wittgenstein, de que haveria um limite alcançável pela linguagem, e a razão estava correta. Mesmo no terreno da própria lógica, quando o sistema se torna complexo, alguma coisa escapa à razão. É preciso introduzir alguma intuição arbitrária. A resistência à indução tem sua razão de ser. A partir de qualquer experiência particular, só se pode inferir alguma generalização sobre a hipótese de que o mundo tem regularidade. Mas de onde vem essa convicção da regularidade? Apenas da observação que até hoje houve regularidade. Do ponto de vista lógico, somos obrigados a ser céticos. Ocorre que nós vivemos e aprendemos com analogias e induções. Sem analogias, sem generalizações, nada aprenderíamos, nada saberíamos. Crianças aprendem desde cedo por analogias, analogias sem teoria. Não precisa de definições de gato e cachorro para que uma criança aprenda a identificar um gato e um cachorro. Então, há uma grande diferença entre raciocinar e aprender. Ao contrário do que parece, raciocinar não é nem condição nem necessária nem suficiente para aprender. O Douglas Hofstadter, autor de um livro que ganhou o prêmio de 1980, que ganhou o prêmio Pulitzer, Gödel, Escher e Barr, sobre o processo cognitivo, acaba de publicar um livro novo, recente, com coautoria com um francês chamado Emmanuel Sander, que se diz a analogia é o coração do pensamento, onde sustenta que toda a base do pensamento humano é através de analogias. São analogias, conceitos, uma teia infinita de analogias e de referências, de generalizações, que nós podemos usar a língua da forma que usamos, de uma forma muito mais, de uma forma elaboradíssima, muito além de objetiva e pragmática, com nuances e significados em vários níveis. O raciocínio lógico é um poderosíssimo instrumento de aprendizado, mas ao contrário do que se chegou a crer no seu auge, no seu prestígio,
nem tudo é passível de ter sua validade conferida pela lógica. A própria lógica requer alguma premissa não verificável. Eu vou pular aqui uma parte para não me estender, senão para não ficar no tempo, e vou passar diretamente para um outro artigo seminal, que é de 1930, do jovem e brilhante inglês, matemático inglês, Alan Turing, considerado o pai da computação. Alan Turing escreveu um artigo e conseguiu desenhar o que foi conhecido como a máquina universal de Turing. Definiu tudo que poderia ser processado de forma mecânica, ou seja, sem necessidade de criatividade, inspiração ou intuição. E não parou aí, demonstrou ainda que nem todos os processos matematicamente bem definidos tinham solução pela computação, ou seja, que nem todo problema lógico matemático tem solução mecânica. Alguns exigem criatividade e inspiração. Turing revolucionou a pesquisa científica ao demonstrar que, além da postulação de teorias a serem testadas pela observação da realidade, seria possível expandir nosso conhecimento ao contrário, sem teorias, a partir de simulações mecânicas, um processo puramente indutivo de referência. Na própria matemática, se abriu uma nova área, com o desenvolvimento da computação. Esse passou a ser um método muito importante de avanço científico de teste de hipóteses. Aliás, de teste de hipóteses não, de expansão do conhecimento sem teoria a priori. E na própria matemática se abriu uma nova área que é chamada hoje de estudos da complexidade computacional. Como Turing já havia antecipado, apesar de todos os avanços da computação, há limites inerentes à complexidade dos sistemas que podem ser mecanicamente apreendidos. Nem toda acumulação de dados é passível de nos fazer compreender como funciona determinado sistema. O talento de Turing, em seu artigo seminal, já havia demonstrado a existência desses limites. O matemático inglês, professor de Harvard hoje, que trabalha com a inteligência artificial, Leslie Valiant, afirma que Turing antecipou, na metade do século XX, aquilo que seria objeto de pesquisa do século XXI. O fato de que todas as ciências, física, química e biologia, a busca de explicações mecanicistas tem limites. A natureza requer explicações que a ciência não tem como alcançar. Segundo Valiant, o lugar do Turing na história está assegurado pela descoberta e pela demonstração dessa dimensão da ciência insuspeita para o otimismo moderno. A ideia de que processos biológicos cognitivos deveriam ser entendidos como um processo de computação, de aprendizado por computação, foi compartilhada, sugerida e compartilhada pelos precursores de toda a computação, como Turing e von Neumann. Todos concordavam que havia alguma necessidade de bom senso. Mas o que é bom senso? De onde vêm essas convicções básicas, que chamamos de autoevidentes, com quais toda pessoa razoável concorda? Se não são resultado do raciocínio lógico, só restam duas possibilidades. Ou são inatas, estão codificadas no nosso patrimônio genético, ou são adquiridas através de algum aprendizado que não depende de computação, por alguma intuição essencial. Há formas de compreender que dependem de inspiração, de intuição, que dispensam o raciocínio analítico e também o processo de indução mecânica, por mais sofisticados que sejam. Bom, eu vou resumir. Num artigo recente, um jovem de 32 anos acaba de ganhar tênis no MIT, chamado Scott Aronson, publicou chamado Why Philosophers Should Care About Computational Complexity. Por que filósofos deveriam se dar atenção às complexidades computacionais? O que Aronson argumenta é que, embora a questão da pergunta da complexidade computacional, que parece, o que pode ser resolvido, entendido por computação, parece uma questão meramente pragmática, sem nenhum interesse filosófico, ao contrário, é importantíssimo para iluminar questões da natureza do conhecimento matemático e do próprio problema filosófico da indução e da inteligência. O resultado um dos resultados fundamentais desse campo da matemática é que
existem problemas que são resolvíveis por computação e províveis que não são. Nem com os computadores mais... Não é com os computadores que temos hoje, com os computadores mais imagináveis, inclusive com o que chama de computação quântica e universos paralelos, tudo o que for. E, ainda não provado, mas há um resultado muito surpreendente e interessante que diz um problema que tem uma dimensão n, sim, não vou assustar os não matemáticos, uma dimensão n, tem solução se o número de passos mecânicos de computação requerido para resolvê-lo for polinomial, ou seja, e não tem se for exponencial. Ou seja, se o problema tem uma dimensão n, se o número de passos requerido para resolvê-lo for x vezes n, ou mesmo n elevado ao quadrado, é resolvível. Se o problema for alguma coisa elevado a n, ele não tem solução. Esse resultado tem implicações muito importantes. E tem implicações importantes sobre os limites da capacidade da compreensão. Da compreensão por processo de indução mecânica. Então, voltamos, portanto, volta à intuição de Turing, que demonstrar de Turing. Há limites para o entendimento através da computação. A pergunta que é fundamental hoje no campo da inteligência artificial, e eu acho que podemos dizer no campo da inteligência, não precisamos qualificá-la de artificial, é se o limite do aprendizado por computação é apenas um limite para computadores ou também um limite para os seres vivos, para os seres humanos em particular. E esse problema remete a um teste de Turing. O teste de Turing é um teste. Turing disse que um dos grandes testes seria saber se um computador conseguiria se passar por um ser humano. Bom, isso é um grande debate em toda a teoria da inteligência artificial, e o argumento, basicamente, tem um argumento que diz, olha, não, claro que não. Por quê? O próprio teorema de Gödel demonstra isso. Um computador jamais seria capaz de compreender sua própria limitação do seu próprio sistema. Então, portanto, pelo menos um computador jamais seria capaz de enganar um ser humano, pelo menos um matemático, com essa consciência. Bom, os computadores já são hoje muito mais eficientes que nós na lógica dedutiva. Teríamos nós capacidade de indução, de perceber padrões globais, simetrias, regularidades, que não são acessíveis nem mesmo aos mais eficientes computadores? Não há consenso. Os estudiosos se dividem. Esse é o grande debate hoje da questão da inteligência e do processo cognitivo. O Aronson parece acreditar que não há diferença. Não tem. Já ao contrário do seu colega no MIT, Noam Chomsky, de quem eu fui aluno, que ficou muito mais conhecido pelo seu ativismo político, mas que é um linguista de grande valor acadêmico, segundo a qual existe uma gramática universal, descontextualizada para todas as línguas, e que nós somos capazes de inovar, surpreender e fazer um uso poético e lógico, e racional, se racional for considerado lógico, da língua, que não seria acessível mais eficientes dos computadores. Pode ser torcida, tenho a impressão de que estou com Chomsky, que nós temos alguma capacidade que não é mecânica. Nossa infinita capacidade de analogias inconscientes permite um uso da língua que não será capaz de ser repetido pelo computador. Eu gosto muito de exemplos disso, da chamada figura de linguagem de Zeugmas, que é a ideia do uso da mesma uma palavra com sentido diferente na mesma frase, cujos dois exemplos, um exemplo que eu gosto muito, que é o verso na letra de Desafinado de Tom Jobim, que é o revelei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua imensa ingratidão. Tem um senso de wit. E o que eu mais gosto, meu preferido, é o de Machado de Assis, Na Boca de Brás Cubas. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Nem o mais elaborado dos computadores será capaz de captar o fino senso de humor, o rico insight do relacionamento do casal que essa única frase transmite. Bom, já estou aqui apertado, eu vou voltar. O neurocientista português, fechamos o campo da matemática e da inteligência artificial, e vamos ao neurocientista português, Antônio Damasio, que esteve aqui recentemente no Brasil, autor do livro O Erro de Descartes, grande sucesso, e mais recentemente do O Cérebro Criou a Mente, está entre os que concordam de que é mais do que pura computação e inteligência humana.
Ele sustenta que aquilo que Damasio sustenta que aquilo que pensamos de forma consciente é parte de um sistema complexo de regulação da vida, cujo termo técnico é homeostase, que é essencialmente inconsciente. Processos conscientes e inconscientes coexistem, mas os processos determinantes para manter a vida não são conscientes e são puros reflexos. A velocidade requerida dos ajustes de manutenção da vida não seria passível de ser executada se dependessem de decisões conscientes. A consciência é apenas uma formalização a posteriori do que ocorre no nosso organismo e no ambiente em que estamos inseridos. Essa consciência, ao contrário do que nos parece, não é toda poderosa, independente, mas apenas uma instância superior, e talvez fosse mais correto chamar uma instância posterior, não superior, que nos garante organizar e memorizar a experiência orgânica. Segundo Damasio, essa organização da consciência consciente da experiência é o que constitui nossa identidade, nosso self, nosso ego, no sentido freudiano, a qual Damasio faz uma única referência, mas não vou entrar aqui porque é muito interessante, não vou entrar nisso. Portanto, Damasio inverte a hierarquia do nosso conhecimento. Não é o que conhecemos conscientemente que tem precedência e relevância, mas, ao contrário, é o nosso conhecimento oculto, aquilo que sabemos sem saber, que constitui a referência para as atitudes e as intenções da mente consciente. O ponto de Damasio que interessa para a nossa questão aqui dos limites, a nossa capacidade de aprender e compreender, é que o que aprendemos inconscientemente. O que aprendemos conscientemente não é bem aprender, e volto a isso. Vou passar rapidissimamente, para não me estender, e passar à conclusão. O Leslie Valiant, que é matemático inglês, professor de Harvard, trabalha com inteligência artificial, concorda, vem de área completamente diferente, vem da matemática, da inteligência artificial, e chega a resultados impressionantemente semelhantes ao de Damasio. O Valiant usa a complexidade computacional para elaborar a teoria do evolucionismo de Darwin. Segundo ele, a teoria da evolução de Darwin é uma teoria basicamente correta, mas incapaz tanto de explicar para trás, de garantir que teria mecanismos que nós tivéssemos seres biológicos tão sofisticados e elaborados a partir de uma amostra original pequena e no tempo previsto. Isso não está demonstrado e parece altamente improvável. O que Valiant sugere é que tratar o processo de evolução não apenas como um processo de competição aleatória, mas como um processo competitivo, mas um processo de aprendizado. E esse processo de aprendizado é um processo muito parecido com um processo mecânico de indução computacional. Então, a evolução biológica deve ser entendida como um processo de aprendizado com o objetivo de melhorar o desempenho. Esse processo é exatamente equivalente aos algoritmos de computação, capazes de fazer inferência sobre os sistemas onde estão inseridos, sem nenhuma intervenção do programador. Quem aprende, segundo Valiant, não somos nós, representado por aquilo que entendemos sermos nós, nossa identidade, nosso ego, mas é nossa genética. Valiant sustenta que a grande maioria dos repertórios das respostas aprendidas pela evolução é puro reflexo. Existe algo mais, que se pode chamar de raciocínio, mas Valiant concede que seja bem provável que a capacidade humana de raciocinar, a qual damos tanta importância, talvez seja absolutamente irrelevante para a sobrevivência e a evolução. O raciocínio lógico pode servir apenas para solucionar enigmas conceituais. Nossa tão admirada capacidade de raciocinar seria, assim, relevante apenas para questões irrelevantes. Somos bons para resolver velhos problemas, para os quais já temos as soluções codificadas, embora não conscientes. Mas somos muito pouco competentes para resolver os problemas novos quando eles surgem. Damasio, vindo da neurologia, e Valiant, vindo do estudo da inteligência artificial, chegam às mesmas conclusões. Fecho, então, esse longo detour, que vocês tiveram a paciência de acompanhar, pelo menos com a polidez de não interromper. Para voltar à explicação mais elaborada entre o descompasso entre a evidência científica e a reação ao aquecimento global.
Nossa capacidade de raciocinar de forma lógica e dedutiva é a origem de todo o impressionante progresso tecnológico que fomos capazes de acumular até hoje. A consciência permite que nós auto-observemos, permite-nos refletir sobre quem somos e até mesmo perceber as limitações da consciência, o que é impressionantíssimo. Mas a consciência é apenas uma parte ínfima do que somos. Parece ser muito mais do que realmente é, porque tudo que não é consciente não nos parece existir. Sabemos infinitamente mais do que aquilo que sabemos conscientemente e, sobretudo, aprendemos infinitamente mais de forma inconsciente, provavelmente até mesmo de forma genética do que aprendemos conscientemente. Nosso aprendizado, portanto, é essencialmente não consciente, é um aprendizado adaptativo, que, assim como as expectativas adaptativas, relegadas pela ortodoxia da economia econômica das últimas décadas, é fundamentalmente baseada no passado. Só aprendemos o que sentimos e experimentamos, portanto, só aprendemos com o passado. Só a experiência, sobretudo inconsciente, é capaz de modificar nosso comportamento. Tudo que somos capazes de aprender por raciocínio lógico e dedutivo, que passa pela consciência, embora capaz de nos dar indicação de como as coisas podem evoluir, não modificam o nosso comportamento. Não são verdadeiramente aprendidas, porque ficam restritas à insignificante instância da consciência. Embora a consciência seja lógica, somos muito mais do que consciência e somos essencialmente ilógicos. Expectativas racionais têm um apelo irresistível para o nosso raciocínio consciente, mas não representam a forma como aprendemos, nem como formamos expectativas, que são essencialmente voltadas para o passado, backward looking. Compreende-se que quando usamos modelos de expectativas racionais, formados de acordo com as regras da lógica, os resultados sejam flagrantemente tão irrealistas. A lógica e a ordem nos reconfortam, porque são conscientemente inteligíveis. Mas o mundo não parece ser nem lógico, nem ordenado. E para terminar, que, portanto, a consciência nos dá uma inusitada capacidade de interferir sobre o nosso universo através do progresso tecnológico, mas é incapaz de nos fazer verdadeiramente aprender. E, portanto, nos angustia, justamente por nos dar consciência dos nossos limites. Nos faz instrumentalmente tão poderosos, mas incapazes de acelerar nosso aprendizado sobre o que realmente conta. Faz-nos cientes dos nossos limites e de nossa irracionalidade. Somos capazes de compreender a marcha da insensatez, mas incapazes de agir antes da materialização das mudanças. Obrigado pela paciência. Depois de ouvir o André, vocês entendem a minha angústia quando eu era ministro da Fazenda e que o André era um dos principais formuladores do Plano Real. Eu confesso que eu tinha muita dificuldade em aprender. Mas eu gostei muito do que ele expôs aqui. Primeiro porque eu entendi, eu fui convivi em Princeton, no Instituto de Estudos Avançados, com Gödel. E todo mundo falava do Teorema de Gödel. Eu tinha um enorme respeito pelo Gödel e pelo seu teorema, mas eu não sabia o que era. Agora eu aprendi qual era o significado e a importância do Gödel. Da mesma maneira, o Damasio é meu colega, uma fundação lá em São Paulo. Eu não sabia que ele era tão importante. Devo, portanto, ao André isso. Mas, sobretudo, eu acho que é bastante interessante ver a maneira pela qual uma pessoa como o André, que vem de uma formação, e especialmente na economia, que, de alguma maneira, se fez para dizer o contrário do que ele disse aqui, foi capaz de dizer o que ele disse aqui. Quer dizer, colocar em dúvida, que é fundamental para qualquer avanço do conhecimento, não sei se é conhecimento, colocar em dúvida os pressupostos de toda a teoria na qual ele foi formado. Eu acho que isso é realmente meritório. E eu estou falando agora porque eu vou ter que sair, mas eu não queria deixar de dizer que eu achei realmente extremamente instigante a sua busca de ver os limites do tipo de conhecimento no qual nós todos fomos treinados. Eu tenho uma só defesa. Eu acredito mais na imaginação que no conhecimento. E a imaginação o computador não tem. Eu acho que isso eu suponho que não tem, não sei. Pode ser que hoje em dia tenha, né? Como? Esse é exatamente o ponto. É isso. Então, mas como eu sempre acreditei mais na imaginação, eu acho que a imaginação é a faculdade mais importante do que todas as demais faculdades.
Então eu fico reforçado no meu preconceito de que vamos imaginar, e quem sabe através da imaginação a gente voe acima das circunstâncias, seja das limitações do raciocínio, seja das limitações da indução.